proibida às vezes. Agora, esse negócio aqui, como tu deve lembrar, caiu bastante na tua prova, né? Análise da variação das funções. Então, analisar como a função ela se desenvolve por meio de derivadas. Daí tem uma série de coisas que tu vai lembrar que apareceram lá. Interpretar geometricamente e utilizar o teorema de Hall, que a gente viu muito brevemente. Teorema do valor médio, também viu muito brevemente isso lá na parte de, vamos dizer assim, a derivada pela definição. Isso aqui, como tu deve lembrar, apareceu muito na tua prova, determinar intervalos de crescimento e decrescimento. Pontos críticos apareceu bastante também. Né? Isso aí tu já sabe fazer, que é derivar igual a zero, né? Determinar os intervalos onde a função é côncava ou convexa. Né? Concavidade, né? Análise de concavidade apareceu na tua prova. Pontos de inflexão, que é um ponto que tu não consegue caracterizar bem, se é máximo ou mínimo. Encontrar máximos e mínimos relativos. Como tu deve lembrar de alguns desenhos que eu fiz, existiam vários pontos de máximo e vários pontos de mínimo. Então, talvez usar essa palavra máximo e mínimo, ela é meio... Não entrega bem o significado do que tu está encontrando, né? Porque quando a gente pensa no máximo, é o maior valor de todos, né? E não é o caso quando tu está falando de uma função, porque vai ter vários pontos de máximo. Máximo, no contexto de cálculo aqui, significa um ponto que divide uma região de crescência para uma de decrescência. Analisar os máximos e mínimos de uma função mediante o teste ou critério da primeira derivada. Então, são os vários testes que eu te ensinei aqui, da segunda derivada também. Determinar as assíntotas. Aqui já começa a construção do gráfico por meio de derivadas, né? A assíntota é uma reta de tendência. Então, tu pode encontrar qual é a tendência da tua função num determinado ponto ou lá no infinito. Construir gráficos de funções. E aplicar a teoria de máximos e mínimos das funções na resolução de problemas. Então, nós estávamos usando derivadas, taxas de variação, simplesmente para resolver problemas práticos. Agora nós vamos utilizar essa ideia de máximo e mínimo também. Por exemplo, eu te dou uma caixa, olha só que legal, eu te dou uma caixa que tu sabe o perímetro dela, ou seja, tu tem alguma relação associada com as arestas, né? E por meio disso tu quer descobrir qual é o volume máximo. Então, é um tipo de problema muito clássico que aparece, sabe? Daí, para encontrar o volume máximo, tu vai ter que utilizar a derivada, e tu vai ter que utilizar a informação do perímetro lá para limitar o teu problema para uma variável só. Quando chegar na hora, tu vai ver que é bem interessante. É um tipo de problema que aparece bastante. Analisar o gráfico de uma função máximo e mínimo relativo. Bem, encontrar o gráfico na prática, né? Depois de ter feito todas aquelas análises acima. Muito bem. Claro que tu vai ter muita teoria aqui que eu vou pular, né? Se tu quiser uma coisa saber mais ela mais profundamente, né? Daí tu vai ter que dar uma lida. Beleza. Então aqui só caracterizando o que é uma coisa crescente, uma decrescente e uma constante. Isso aqui até uma criança repara. Máximos e mínimos. Então, como eu te falei, cuidado com as palavras, né? Máximos são todos esses pontos que separam regiões de crescimento para decrescimento. Então, esse é o máximo, esse é o máximo, esse é o máximo. Muito bem. Por exemplo, essa função aqui, olha só. Ela tem um máximo relativo aqui e um mínimo relativo aqui. Mas se tu reparar bem, né, Maria? Essa função ela continua crescendo para o infinito e decrescendo para o menos infinito. Então ela vai ter valores mais baixos que o que tu chamou de mínimo. Mas, novamente, né, mínimo no cálculo é um ponto que separa uma região de crescência para uma de decrescência. Muito bem. Agora, olha só, esse teorema é bem importante. A gente começa a compreender ele para poder entender o teorema de Hall e do valor médio. Supondo que f de x exista para todos os valores de x pertencendo a e b, ou seja, dentro do intervalo, todos os valores são válidos na função. Não vai ter nada que não pode jogar na função. Tudo está dentro do domínio. E f tem um extremo relativo em c, e esse c está entre a e b, né? Pode ser um ponto de máximo ou de mínimo. Por exemplo, aqui no nosso desenho, o c poderia ser o 2,
E o A e B poderia ser 0 e 4, por exemplo. E f tem um sistema relativo de blá blá blá. Se f derivado de c existe, então a f derivado de c é igual a zero. Então isso aqui é um teorema que a gente já utilizou bastante nas resoluções das suas provas lá. Que na prática era você derivar e igualar a zero para encontrar o ponto de máximo ou mínimo. É o que ele está fazendo aqui. Ele está dizendo que a derivada no ponto é zero. Então tu pode fazer a engenharia reversa, né? O serviço contrário. Tu deriva igual a zero para encontrar quem é o C. Essa é a ideia. Isso é o que a gente normalmente faz. Mas tudo sai desse teorema aqui. É que ele vai provar tudo isso, a gente pode ignorar tudo isso. E por aí vai. Beleza, tem um monte de coisa aqui que tu pode ignorar. Muito bem. Agora a gente vai ver alguns outros teoreminhas importantes aqui. Esse teorema eu lembro de ter caído na tua prova lá. Tinha lá o Rolle Theorem em alguma das questões. Então, teorema de Rolle. Temos uma função que tem que seguir essas 3 regras para utilizar ela. Contínua num determinado intervalo, derivável nesse mesmo intervalo. Note que tu não precisa ser derivável exatamente nos pontos, né? Porque aqui está parênteses, né? Parênteses significa que tu não está pegando exatamente o A e o B, mas só está dizendo que é derivável ali em A e B. E, finalmente, ele está falando que a função tem que ser igual em A e em B. Tem que ser o mesmo valor. Então é uma coisa meio fechada. Por exemplo, uma parábola, né? Se tu pegar, poderia ser as raízes de uma parábola aqui. As raízes de uma parábola são os valores que tu joga na parábola e dá zero. Então seria os mesmos valores de y aqui, zero. Tudo bem até aí, Maria? Tudo bem. Beleza. Então, se seguir essas 3 regras, tu pode afirmar que tem pelo menos um valor onde a derivada dessa função vai ser zero. Né? No caso, note que está indo de um ponto ao outro e a função, desconsiderando que ela seja constante, né? Porque daí, obviamente, vai ser zero, porque a derivada de uma constante é zero. Mas se tu tiver uma função que saiu de um ponto, foi para o outro, e os y são iguais, então ela pegou caminhos distintos, pode ser, sei lá, um caminho redondo, assim, que nem uma parábola, pode ser alguma outra coisa, mas não tão redonda, né? A questão é que vai ter um momento que tu vai ter que mudar o comportamento. Seria crescente e ficou decrescente, ou era decrescente e ficou crescente, né? Seria assim, ó, e voltar, que nem uma parábola. Então note que numa parábola a gente sabe que o ponto de mínimo ali é onde a derivada é zero, né? Então é o que ele vai provar aqui. Bem, para o caso mais óbvio, né, que f de x igual a k, ou seja, esse valor seria k e esse também, tu está tratando de uma função constante que derivada dá zero. Segundo caso, f de x diferente de f de a, que é igual a f de b. Então é o caso da parábola, por exemplo. Ele até vai usar uma função quase quadrática aqui. Vamos ver se ela segue todas as hipóteses do teorema de Rolle. Ela é definida e contínua sobre esse intervalo que ela está falando aqui? Tu pode jogar os valores e não vai ter problema nenhum. Ela é derivável? Sim, ela é derivável. Tu deriva e tu pode jogar os valores ali, não tem problema. E, neste intervalinho, os limites dão a mesma resposta? Dão. Se tu jogar menos 1, vai dar 0. Se tu jogar 1, vai dar 0. Sendo assim, o que vai rolar? Tu vai ter que, de acordo com o teorema de Rolle, existe um C onde a tua função vai ter a derivada igual a 0. Tu pode afirmar, dentro desse intervalo vai ter algum valor que vai dar 0 a derivada. Então a gente faz isso, a gente deriva igual a 0 e encontra o C, e o C é mais ou menos raiz de 3. Tem 2 valores ainda por cima. E note que esses 2 valores estão entre menos 1 e 1, porque raiz de 3 dividido por 3 é cerca de 0,6 por aí. Então é menos 0,6 e mais 0,6. Tudo bem? Uhum. Que legal. Então, se tá tudo bem, adoro quando você diz que tá tudo bem, porque eu posso pedir para você fazer uma continha. Então, eu vou pedir para você fazer essa continha, Maria. Nós queremos utilizar o teorema de Rolle aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer?
Você vai ter que me provar que existe um valor de x entre menos π quartos e mais π quartos, que a derivada é zero. Para isso, você vai ter que provar, então, que o teorema de Rolle serve para essa equaçãozinha. E o teorema de Rolle é essa aqui. Ah, do teu WhatsApp, tá? Isso que eu quis dizer. Tá bom. Para eu ver se ela dá o mesmo valor, eu tenho que botar os números na função derivada ou normal? É na derivada. Tá.
Tá, tem que confirmar se pode usar o teorema, né? É isso aí, você tem que verificar se as três regrinhas do teorema valem, né? Então, Tá, para verificar a primeira, tu vai jogar o menos π quartos e o π quartos no cosseno. Vai ver se não tem problema. Tu vai ver que não tem, óbvio. O domínio do cosseno é todos os reais. Tu vai derivar é cosseno ao quadrado, né? Tu vai derivar o cosseno ao quadrado e vai ver também se dá para jogar o valor. Tu vai ver que vai dar, não tem problema. Quando não tem divisão, normalmente não tem problema de domínio. E o terceiro, que é o mais importante, tu tem que ver se menos π quartos e π quartos vai dar a mesma resposta no cosseno ao quadrado. Eu não sei quanto é que vai dar, mas se der a mesma resposta, significa que tu pode utilizar o teorema de rolo. Tu pode aferir que existe um valor de x entre menos π quartos e π quartos que faz a derivada ser zero, tá bom? tá. Pra Então mim, é isso, tem que beleza, fazer o tá. passo a passo, tá? Aham. Um de cada vez. Tá, deu o mesmo valor. Ah, é? Agora tu pode utilizar o teorema de Role. Tá bom. Eu vou ter que igualar a zero?
Sim, daí em vez do tu vai derivar igual a zero, né? E para deixar bonitinho, que nem o teorema de Rolhe aqui, em vez de tu deixar x, deixa c, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Eu vou pegar o meu café, só um segundo. Tá. E aí, senhorita, achou o C? Eu acho que eu não sei mais o que que eu faço depois que é igual a zero. Tu derivou igual a zero. Isso. E aí, quanto é que deu a derivada? A derivada deu menos 2 seno x cosseno x, só que aí mudou para c, né? Então, Mudou pra quê? para c, ao Ah, invés sim, de... Czinho, né? Vou te dar a dica do monstro aqui. Esse negócio é uma propriedade trigonométrica. Você tem a sua apostila de cálculo 1 aberta aí? Uhum. Tudo bem, estamos na página 183. Se a gente for para a página 1, vai para a página 3, eu acho. Olha só. Seno de 2 teta, tá vendo? Uhum. Então é uma diquinha aí, ó. Tem até algumas tabelas que colocam, né, qual que é a derivada do cosseno ao quadrado ou do seno ao quadrado, porque aparece essa coisinha aí, 2 seno teta. Então dá para tu trocar isso aí por 2 seno teta, né? Menos 2 seno teta, na verdade. Uhum. Beleza. Agora tu olha pro menos 2 seno teta, menos 2 seno 2 teta, desculpa, tô falando errado. E pensa, claro, C, né? Nós estamos usando a letra C aqui. Né? Qual que é o valor que faz o seno de 2? Qual que é o valor de C que faz o seno de 2C ser zero? O valor entre menos π quartos e mais π quartos, né? Uhum.
Talvez, se tu pensar no círculo trigonométrico, ajude, né? Não sei se tu lembra dele. Não. O seno é o cara da vertical, certo? Uhum. E o cara da vertical às vezes é zero, né? Uhum. Bem, é para ser, né? E ele é zero quando, né? Se nós estamos falando de menos pi quartos a mais pi quartos. Se tu lembrar, menos pi quartos, né? Bem, a questão é o seguinte, né? Se ele está falando de menos pi quartos, ele está pensando antes do eixo zero aqui, né? Então, pi quartos seria tipo 45 graus. Então, ele está falando de 45 graus a menos 45 graus a mais 45 graus, certo? Uhum. Sim, se nós pensarmos só nos ângulos que estão lá. O problema, Maria, é que a gente não está exatamente falando do menos pi quartos mais pi quartos, nesse caso, apesar de ser os caras que estão aqui. Porque quando você coloca esses números dentro do seno, olha só o que acontece. Vamos colocar o menos pi quartos, por exemplo. Tem que multiplicar por 2, certo? Uhum. Isso aqui é igual ao seno de menos π sobre 2, né? Então, em outras palavras, tu está trabalhando do intervalo de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Então, tu está falando do intervalo daqui até aqui. Eu não tá mostrando o que tá fazendo. Ah, não, não acredito. Aham. Puta que pariu. Pô, agora eu fiquei puto, cara. Ah, nossa, não acredito. Eu fiz muita coisa sem tu ver. Nossa. Beleza. Não sei se tu pegou, mas aqui, tá. Essa é a derivada que tu falou. Eu já arranjei e ficou desse jeito, tá? Uhum. E a gente está falando do intervalo de menos π sobre 4 a π sobre 4. Porém, tem esse 2 ali dentro. Então, significa que quando eu multiplico por 2, na verdade, eu vou estar falando do senos de menos π sobre 2 a π sobre 2, né? Uhum. E a gente sabe que π sobre 2 é 90 graus, certo? Então, a gente vai estar falando daqui de baixo até aqui em cima, certo? Uhum. E aí? De menos π sobre 2 a π sobre 2, tem algum valor onde o seno é zero? Tem, né? Porque se o seno é o valor na vertical, ele é zero quando o x é zero. Quer dizer, quando o c é zero. Né? Quando tu tá aqui, ó, certo? Quando tu não tem ângulo, ok? Uhum. Então a questão é essa. Quando o x for zero, você vai ter que o seno de θ é zero, ou seja, a derivada é zero, né? Lembrando que nós estamos falando da derivada aqui. Certo? Beleza. Beleza. Então, de fato, o valor, de fato, entre π, menos π quartos e mais π quartos para essa função ali, tem um valor onde é zero, que é o próprio zero, né? Zero fica entre menos π quartos e mais π quartos, concorda comigo? Uhum. Beleza. Teorema de Rolle provado. Deixa eu guardar umas coisas aqui para não misturar com as tuas coisas. Beleza. Agora. Muito bem, muito bem. Nós vimos esse teoreminha. Eu falei que era a página quanto? 150? Cento e 48? oitenta e três. 103? Uma hora, é verdade. Tudo bem. Vão ter umas outras aqui, que é tudo a mesma lógica. É isso aí. Então, a questão é o seguinte: esse teorema é bem interessante, porque é dele que a gente tira a ideia de derivar igual a zero, né?
Mas ele é um caso especial do teorema do valor médio. Eu também vi cair na tua prova. Então, o teorema do valor médio, ele fala sobre a inclinação da reta, de um modo geral, não só sobre o ponto crítico. Então, ele fala o seguinte aqui, olha só, vamos ver o teorema na prática aqui. Teorema de valor médio ou de Lagrange. Seja f uma função tal aqui, aqueles mesmos dois casos. Não precisa do terceiro, em outras palavras. Então, existe pelo menos um C, tal que a derivada desse C é igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Ok? Na prática, ele está dizendo que tu pode observar a derivada num ponto como o coeficiente angular. Né? Porque se tu lembrar, isso aqui é ΔY por ΔX, certo, Maria? Uhum. E ΔY por ΔX é isso. Beleza. Vamos ver nesse caso aqui. Beleza, vamos verificar o teorema do valor médio aqui. Então, ela é definida? É. Ela é contínua? É. Então, a gente pode aplicar o teorema. Para a funçãozinha normal assim, sempre pode aplicar o teorema do valor médio. Agora, tu só precisa jogar os valores e encontrar, encontrar aqui, né, qual que é o C que vai rolar isso aí, né? Então, tu faz a conta aqui, vamos lá. Derivada, tu joga os valores. Tá, peraí. Coloca os valorinhos aqui. Tá estranho isso aqui. F de C, a derivada em C. Ah, tá, ok. É que aqui eu me enganei numa coisa aqui. Na verdade, tudo que eu expliquei tá certo. A questão é que tu tem que derivar a função do lado esquerdo também. Então, a hora que a gente deriva essa função, a gente já tem aqui, né? 1 menos 3 x ao quadrado. Só que a gente quer provar o teorema do valor médio. O teorema do valor médio fala que a derivada em C, ou seja, vai haver um C, que a derivada nesse ponto é igual a essa continha tipo o coeficiente angular aqui. Então, a gente tem que derivar e aplicar C. Essa é a derivada com C no lugar de x. E a hora que tu resolve essa continha aqui, vai dar menos 2, de acordo com a apostila. Então, tu pode encontrar o C que causa esse coeficientezinho angular dentro desse intervalo pedido ali, do menos 2 e 1. E o C é apenas o menos 1. Porque apesar de ter dado 1, que parece fazer parte do intervalo, ele não faz, né? Porque, como eu te falei, esse parênteses aqui, ele não pega o 1. Ele pega só os caras bem próximos do 1, mas não 1. Tá bom? Então, o valor resposta aqui é o menos 1. Tudo bem? Entendeu mais ou menos o que rolou aqui? Derivada desse lado, continha desse. Uhum, acho que Beleza? sim. Então tá bom. Vamos ver. Eu quero fazer uma, mas eu não quero fazer uma difícil. Eu vou fazer essa aqui mesmo. Vamos fazer o teorema para este cara. A hora que tu deriva, 2/3 x na menos 1/3. Bem, dentro desse intervalo tá tudo certo, porque como não é uma raiz quadrada, né? Isso aqui é uma raiz cúbica, se tu parar para pensar, pode valor negativo, não tem problema. Tudo bem? Uhum. E a derivada também pode os caras entre menos 1 e 1, sem problema nenhum. Não tem nenhum problema aqui dentro desse intervalo, a princípio. Deixa eu ver aqui. Tá, mas tem uma situação que não pode aqui. Apesar de poder menos 1, porque é uma raiz cúbica, olha só o que acontece quando eu rearranjo esse cara aqui, né? Vai ficar 2/3, eu posso passar para baixo aqui, né? De x, né? Raiz cúbica de x, tudo bem?
Uhum. Escrevi esse cara. Agora perceba que esse intervalo não vale na derivada. O intervalo entre -1 e 1 tem o zero, não é mesmo? Uhum. E o zero não pode aqui. Não posso colocar zero aqui, senão tu vai ter divisão por zero. Então ele não passou no teorema do valor médio, né? Vamos ver que que não rola, né? Não rola, realmente não rola. Então a gente não pode aplicar o teorema do valor médio aqui. Não pode porque não passou na segunda regra. Probleminhas aí quando tem raízes. Cuidado, povo de Deus. Vamos para a próxima. Agora eu vou pôr uma bem bonitinha aqui. Eu vou fazer uma bem facinha para mim, depois eu vou pôr uma difícil para ti. X quadrado, né? Obviamente o x quadrado passa na regra 1, porque pode -1, pode 1, pode todo mundo que está ali dentro. Passa na regra 2 também, porque a derivada é 2x, né? Agora vamos ver se vale o teorema do valor médio. Então, f de b menos f de a, b menos a. Bem, quem que é a derivada? É 2x. Quando eu aplico em c, fica 2c. Agora vamos encontrar o c para ocorrer esta coisa interessante aqui. Uh, bem, qual que é o valor de x ao quadrado quando é -1? Ou quando é 1? É 1. Quando é -1? É 1 também. E aqui vai ficar 1 menos 1. Então, aqui nós vamos ter que 2c igual a zero, certo? Uhum. Que esse cara dá zero. Ou seja, o valor de c que conclui o teorema do valor médio é zero. Ou seja, no zero que vai ocorrer essa relação aqui. Beleza? Então, o teorema do valor médio, ele parece um negócio meio inútil, né? Mas ele fala basicamente algo sobre isso aqui, olha só. Vai existir um valor entre os dois que tu vai poder caracterizar uma reta, tá vendo? Tu vai poder colocar uma reta que liga entre esses dois pontos. Isso é bem importante em algumas coisas de obtenção de função e por aí vai. Eu vou pedir para tu fazer só um, tá? Acho que Uhum. esse valor médio é mais fácil que o outro até, né? Para pensar. É um caso mais geral, né? Eu vou querer que tu faça o teorema do valor médio para a função x ao cubo mais 2x no intervalo de -1 a 1, tá? Tá bom. Então tu tem que ver se é válido nesse intervalo, se a derivada também é, e por aí vai.
Vai dar zero também? Zero? Porque em cima ficou 5 menos 5. 5 menos 5? Uhum. 5 menos 5. É verdade, fica 5 menos 5. Vai dar zero também, é isso aí. Então, passa pelo teorema do valor médio e a resposta é zero. Tá, só um segundo aqui. Beleza. Vamos voltar aqui. Blá, 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 teorema do valor médio, tu já entendeu, a gente não precisa ficar falando dele, né? Eu acho que o que a gente fez já é mais do que o suficiente. Vamos lá. Critérios para determinar dos extremos de uma função. Esses critérios a gente usou bastante lá no desenvolvimento da tua provinha. Vamos lá. Critério da derivada primeira para a determinação dos extremos. Então, tá aí, olha só. Se tu tem a derivada maior que zero, ou seja, uma derivada positiva, um valor positivo da derivada, para todo x menor que c. Então, tu vai definir um ponto C dentro do intervalo AB, novamente, que nem o que a gente estava trabalhando até agora. E para todo valor menor que esse C, tua derivada é positiva. Né? Tu derivou a função, tem o teu domíniozinho aqui, vai pegar todos os valores a partir de um ponto e vai verificar que a partir daquele ponto, todos os valores para trás daquele ponto, a derivada é positiva. E para depois daquele ponto, ela é negativa. Então, isso significa que tu tem um máximo relativo. Porque na prática, o que, que significa uma derivada positiva? Significa uma função crescente. Né? Uma derivada positiva significa que o coeficiente angular da reta tangente num ponto naquela região ali é um coeficiente angular positivo. E um coeficiente angular positivo, tu sabe bem, é uma reta crescente. Então, antes do ponto C, a reta é crescente. Depois do ponto C, a reta é decrescente. Ora, tu está falando de um ponto de máximo. Faz sentido? Uhum. Né? Só tu olhar uma aqui, ó, por exemplo. Se eu fosse fazer a reta tangente nessa região aqui que eu estou passando o mouse, atrás do x0, todos os valores aqui seriam
positivos, né? Seriam derivadas positivas porque seriam retas crescentes, coeficientes angulares positivos. Depois seria negativo, pelo menos até o x1 aqui. Depois seria negativo. Então, o ponto que separa essas duas situações, de onde era positivo para onde era negativo, é o ponto de máximo que eu estou vendo aqui. Né? Então, é até por isso que no ponto de máximo tem que ser zero mesmo a derivada. Porque como é que tu vai sair de derivadas positivas para derivadas negativas sem passar pelo zero, né? Sempre que a gente sai dos números positivos para o negativo, a gente passa pelo zero. Então é isso aí. Daí a lógica toda para a lógica totalmente contrária para o ponto de mínimo, né? Mesma coisa. Uhum. Agora, se não seguir nenhuma dessas regras aqui, né? Por exemplo, derivada positiva para todo x menor que c e derivada positiva para todo x menor que c, então tu está falando de uma região que é crescente. Tu está dentro da região crescente ainda, porque as derivadas são todas negativas, então o c não está dividindo nada. Ok? Esse ponto C que a gente está supondo aqui é um ponto aqui no meio do negócio aqui, ó. Pontinho aqui no meio, que antes é crescente e depois também. Beleza? Beleza. Então tá bom. Bem, vamos continuar. Bem, essa aqui é tudo muito óbvio, né? Agora que a gente está falando disso, a gente já trabalhou com isso. Beleza, blá blá blá. Agora aqui, olha só. Temos uma função um tanto esquisita aqui. O que a gente faz para encontrar as regiões de máximo e mínimo? A gente está procurando as regiões onde crescente para um lado, decrescente para o outro, ou decrescente para um lado, crescente para o outro. Então, o que a gente faz? O ponto C, que vai dividir essas duas regiões, é o ponto onde a derivada é igual a zero. Então, tudo passa por encontrar onde a derivada é zero, para encontrar esses pontos que dividem as regiões de crescência e decrescência. Beleza? Beleza. Então, aqui, se a gente deriva igual a zero, em outras palavras, a gente vai chegar nessas duas respostas aqui. São os dois pontos críticos, são pontos onde você tem está dividindo regiões de crescência e decrescência. Agora, o que tu tem que fazer é descobrir se o ponto menos 2, por exemplo, é de máximo ou mínimo, se o ponto 3 é máximo ou mínimo. Como é que tu vai fazer? Analisando a derivada. Daí agora vem uma questão de lógica, que até foi explicado ali, mas eu não preciso te mostrar toda a matemática disso. Se os únicos dois pontos críticos são esses, Maria, então as únicas regiões que tu precisa trabalhar são essas três. Porque se esse é o ponto crítico, antes dele não vai ter nenhum ponto que vai mudar o comportamento, que vai fazer ser crescente para virar decrescente ou decrescente para virar crescente. Certo? Porque é justamente os pontos críticos que causam essa mudança de comportamento, certo? Por Uhum. isso tu pode analisar do menos 2 até o menos infinito, que do menos, tu pode ter certeza, do menos infinito até o menos 2 só vai ter um comportamento. Ou vai ser só crescente, ou vai ser só decrescente, tá? Agora, do menos 2 ao 3, tu vai ter também um outro comportamento. E do 3 ao mais infinito, novamente, outro comportamento. Portanto, a questão é o seguinte: de menos infinito a menos 2 é o mesmo comportamento para todos os pontos, não tem outro ponto crítico entre eles. Então, se tu analisar um ponto entre o menos infinito e o menos 2, tu vai saber a resposta para todos os pontos entre menos infinito e menos 2, porque todos são iguais. Todos têm o mesmo comportamento. Tá bom? Tá bom. Faz sentido? Faz. É. Então vamos ver. Uh, se a gente analisa, né, eu faço o quê? Eu pego um ponto aqui entre menos infinito e menos 2, por exemplo, menos 3 ou menos 4, tanto faz, pega o que tu quiser. Se tu jogar menos 3 aqui, na derivada tá aqui. Se tu jogar menos 3, olha só o que vai acontecer, vai ficar 9. Então, mas daí vai dar zero. Tá me tirando, né? Aí tá me tirando. Que vai dar 9, menos 9 vai dar zero. Não, não pode ser.
Só pode ter algum erro aqui, não é possível. Eu vou pegar um outro ponto. Não pode ser que eu testei o bug da Matrix aqui. Vou pegar o menos 4. Vou pegar o menos 4. Ó, se eu pegar menos 4, o que, que vai acontecer? Vai ficar 16. Ah, não, eu falei besteira. Se eu pegar menos 3, vai funcionar, ó. Porque vai ficar 9, menos com menos mais 3, certo? 9 mais 3 é mais 12. Menos 6 vai ficar 6 positivo, certo? Uhum. A derivada vai ficar positiva se eu jogar menos 3. É o que ele está dizendo aqui, derivada maior que zero nessa região. Então, se a derivada é maior que zero nessa região, essa é uma região de crescência. Então, se o ponto. Olha só que interessante. Se o ponto menos 2, antes dele vem uma região de crescência e ele é um ponto crítico, depois dele, obrigatoriamente, vai vir uma região de decrescência. Tudo bem? É Uhum. lógico. Se antes dele é crescência, depois é decrescência, se ele é um ponto crítico. Então, por exemplo, um ponto entre menos 2 e 3, né? Um ponto dessa região, que é a que vem depois do menos 2, é o zero. Se tu joga zero aqui, tu vai ter menos 6, que é uma derivada negativa, então. Decrescência. Beleza? Bem razoavelmente fácil, né? Tranquilinho, né? Agora, bem, se eu ficar falando, vou perder minha saliva, né? Então, tu pode começar. Eu acho que tu consegue até terminar nessa aula ainda. Falta 7 minutos. Uma, uma derivadinha mega fácil, né? Que tu vai ter que derivar igual a zero, tá? Uhum. Olha só que maravilha. Y igual a x quadrado menos 5x mais c. Eu quero encontrar qual que é a região de crescência e decrescência dessa função. Então, tu tem que derivar igual a zero e testar as regiões antes e depois do ponto crítico que tu vai encontrar derivando igualando a zero, tá? Tá. Eu tenho que ter dois pontos críticos? Não. Na verdade, tu tem funções que nem ponto crítico tem, mas essa aqui tem um só. É, isso. Beleza. Que eu acredito ser 2,5, né? 3/2, no caso, deve ter achado. O meu deu menos 5/2. É, 5/2, desculpa, falei errado. É isso aí.
Eu achei que vai ser crescente nas duas situações. Não, tá errado. Não tem como. Olha para essa coisa aqui. Ela não é uma parábola? Uhum. X ao quadrado menos 5x mais 6 é uma parábola. É. E ela é a parábola que tem raízes 2 e 3, por sinal. Então, vamos dizer, antes do vértice aqui, que é o que tu achou, né? 5 meios. Antes dos 5 meios é região de decrescência, depois é região de crescência. Deve ter pego um número errado, né? Um número menor que 5 meios, 0. Um número maior que 5 meios, 10, por exemplo. A hora que tu jogar os números ali, tu vai ver que quando tu jogar o 0 vai ser uma derivada negativa. Tem que jogar na derivada, tá? Se Uhum. tu jogou na função, tá errado. Tem que jogar na derivada. Tu vai ver que se tu jogar 0, por exemplo, vai dar uma derivada negativa. E se tu jogar o 10, né, vai dar positivo. É que eu achei que no ponto crítico é menos 5 meios. Ah, então tu achou errado. É mais 5 meios. Deve ter errado algum sinal na hora de passar de um lado para o outro, as coisas, né? Acontece. Bem, é isso aí. Fomos bem, chegamos até nessa